pessoal, o tema de hoje vai ser educação, governo e Enem. Eu tenho minhas opiniões próprias, mas eu gosto sempre de ouvir outras opiniões quando se trata principalmente de temas muito polêmicos, né, que dizem respeito à educação, ao Brasil. E eu escutei várias opiniões nas redes sociais, debates, e aqui eu quero dar minha opinião a respeito disso. O que é que realmente está acontecendo? Será que é cabível toda essa polêmica que se criou agora em cima desse tema, desse Enem 2023? Bom, é isso que a gente vai ver aqui. Bom, a princípio é importante ter em mente uma coisa. A educação brasileira faz parte de um projeto de educação mundial. Nós vimos aí a globalização econômica, nós vimos a globalização da tecnologia e das informações, estamos assistindo cada vez mais uma globalização política, de poder, mas a primeira globalização que se inicia, que surge, a globalização da educação. Não foi por acaso que surgiu a escola pública. A escola pública não surgiu para que todos tivessem acesso à educação, coisa bonitinha, bacana, bem intencionada, não. Ali pelo final do século XIX, início do século XX, quando vai se formando a tal das sociedades de massa, né, a partir dos grandes centros urbanos. Então, tem sempre ali aquela elite pensante, né? E o pessoal faz, olha, a gente não vai poder deixar esse pessoal aí, todo mundo solto, pensando o que quer. A gente precisa criar um jeito para controlar esse pessoal, controlar esses pensamentos. E aí que começa a se pensar. Ainda não tinha mídia, ainda não tinha rede social, ainda não tinha tecnologia. Então, o mecanismo mais importante para poder se moldar a mente das pessoas, que a gente pode chamar também de planificação das consciências, foi a escola. Então, por isso, ampliar o máximo possível, cada vez mais, o acesso à escola para que ela fosse um local de controle mental. Eu preciso entender isso. Isso não é teoria da conspiração, não é só estudar, tá bom? Eu tenho um curso Educação e Nova Ordem Mundial, onde eu trato dessas questões em profundidade, analisando documentos, analisando autores estrangeiros que escreveram sobre isso, defendendo isso, né? Então, está na hora de você fazer esse curso para você aprender bastante. É um curso de curta duração, preço bastante razoável, para que você possa depois emitir sua opinião com mais lastro. E essa educação ela vai se aperfeiçoando cada vez mais, esse modelo educacional, na medida em que o mundo vai se tornando mais interativo, cada vez mais integrado. Então você começa a ter um domínio cada vez maior, e ao ponto que nós chegamos que quem controla a educação hoje no mundo é a Unesco, a Unicef e o Banco Mundial, tá bom? Então o nosso MEC, ele é uma agência reguladora daquilo que essas três instituições colocam para ser feito. Isso não acontece só no Brasil, mas vamos falar aqui sempre do Brasil porque é o que nos interessa, né? Mas pode pegar o que eu estou falando aqui e expandir para todo o mundo, particularmente ocidental, mas todo o planeta. Em alguns lugares, determinado aspecto é mais visível do que outros e tal, mas o projeto é um só. Então a gente não pode ficar achando que a coisa diz respeito só ao Brasil. E no caso do Brasil, evidentemente que isso é uma educação colonialista. Por que nós estamos sempre entre os piores do mundo? Por que o Brasil está sempre com os piores índices em tudo nos exames internacionais? Não é por acaso. Por que o nosso QI médio do brasileiro está cada vez mais declinando? Isso não é por acaso. É preciso você ter pessoas que não saibam nada de nada, mas que sejam diplomadas. Inclusive, você vê aquela cultura que já se instalou. Você tem que estar sempre na sala de aula, né? Você está sempre aprendendo, tem que estar sempre tomando curso. Isso é uma forma de prender você nesse sistema de doutrinação, de maneira que você perca completamente aquela capacidade que antes a gente chamava de autodidatismo. É por isso que o Centro de Estudos, fundamentalmente, ele visa voltar a fomentar essa característica, né? Esse autodidatismo, porque você faz o curso, você aprende e dali você segue o seu caminho estudando, pesquisando, aprendendo, continuando a aprender
de uma forma mais segura, de uma forma mais organizada, a partir daquilo que você aprendeu no curso com a gente. É por isso que o Centro de Estudos é uma proposta de educação e ensino completamente diferente, dentre outras características, completamente diferente disso que está aí, né? A gente não quer você o tempo todo tomando o curso com a gente. É claro que tem alunos que tomam 1, 2 cursos, tem alunos que tomam 5 cursos, maravilha. Querem aprender mais? Vamos aprender mais. Mas o objetivo não é prender você com a gente. O objetivo é te dar de fato a verdadeira autonomia, né? A sua verdadeira capacidade de gerar conhecimento sem estar dependendo de uma pessoa, de um professor, de uma instituição de ensino, etc. Ou seja, desenvolver em você outra vez a capacidade do autodidatismo. Tá bom? Então, dito isso, vamos lá. Eu selecionei aqui, eu pesquisei no Google, não sei se vocês podem pesquisar também, tranquilo. Eu fui lá atrás de alguns temas de redação do Enem, e tudo que eu falar aqui vale também para o ENAD, né, que é o mesmo exame no nível superior. Então eu fui lá pesquisar e pasma, 2010, o tema da redação. Viver em rede no século XXI, limites entre o público e o privado. Bacana esse tema, muito atual, muito importante, gostei. 2012, movimento migratório para o Brasil no século XXI, muito bom também. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil, excelente. 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Marque bem esse ano aí, 2017. Nós já temos quem no governo? Temer. Os outros que eu citei, quem estava no governo era Dilma. 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. 2020, o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. 2022, desafios para a valorização de comunidade e povos tradicionais no Brasil. E 2023, que está famoso agora, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então veja bem que essa questão ideológica, e aqui eu estou falando dos temas de redação, não estou falando do conjunto das provas, porque o Enem e o ENAD foram criados para se testar o nível de ideologia, digamos assim, que os alunos, tanto no período escolar quanto no período do nível superior, já teriam, digamos, absorvido. Então não estou falando das questões, estou falando aqui estritamente dos temas de redação. Observe que, de fato, temas com características fortemente ideológicas começam a aparecer, pelo menos aí, em 2017. E que durante 2019, 20, 21, 22, os temas foram caracteristicamente progressistas, visivelmente progressistas. E por que ninguém disse nada? Percebe? Tem que ter cuidado com esses estardalhaços que se faz de vez em quando, pessoas que se julgam esclarecidas e esclarecedoras, que na verdade terminam sendo estúpidos alienadores. Porque estão querendo colocar o tema da redação atual, estava tudo bem e agora ficou ruim. Não existe isso. É um projeto mundial e quem estiver no poder vai obedecer às regras do jogo. Você fica brincando aí, tudo bem. Seu time de futebol, qual é o seu time de futebol? Direita conservadora ou esquerda radical? Aí você fica aí disputando com a galera. Tá tudo bem, o direito seu. Se você acredita nisso, tá tudo bem. Mas, de fato, esses governantes, eles são administradores de um projeto muito maior. Bom, um governante dá um tom, o outro governante dá um outro tom. Isso é importante para alimentar essa aparente oposição. Mas, amigo, entenda uma coisa, a língua da serpente é bifurcada. Direita e esquerda têm a mesma raiz. Você não vai encontrar tanta diferença assim se você estudar mesmo sobre o assunto e começar a enxergar o mundo que está à sua volta de uma maneira mais realista. Aí o político de direita, ele se aproveita de determinadas circunstâncias para fazer o marketing dele. Assim como o político de esquerda também aproveita certas circunstâncias para fazer o marketing dele. Porque eles percebem que é disso que vocês gostam. Todo governo tem o povo que merece, por quê? Porque os políticos dão para vocês mastigarem, engolirem aquele prato que vocês pedem. Se você pede filé mignon ou capim, o
político vai te dar o filé mignon ou o capim, a depender. Agora, se a maioria pede capim, ele vai dar capim. É simples assim. Eu já falei aqui sobre essa ideia de representatividade. Isso é ridículo. Alguém me representa. Você tá... Que planeta você tá? Existe um estabelecimento, existe uma estrutura de poder, que uma vez que você entra ali, você passa a pertencer àquela estrutura de poder e você tem que responder e corresponder àquela estrutura de poder. Senão você sai, irmão. Arranja um jeito, você sai. Caça o seu mandato, você sai. Entende? Então não vamos perder de vista que temos um problema seríssimo, né? Eu não sei como é que tem gente ainda que tem cara de pau de fazer propaganda das suas instituições, seja escola, nível superior, seja o que for. Educação de qualidade. É impossível, meu filho. Educação de qualidade no Brasil é algo impossível. Não é uma questão de concorrência. É impossível. Entende? Esse modelo que está aí, ele não pode oferecer educação de qualidade. É simples assim. É a mesma coisa você querer que de uma galinha nasça um pato. É impossível. Não tem condição. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos. Projeto Educação, Ensino e Cultura.